que te sara. Quem falou isso? Jeová Rafá, o Senhor que cura. Bendito seja o Senhor. O que fazer para nos livrar de tantas enfermidades que têm vindo sobre os homens, em toda a terra? Nós sabemos que as enfermidades, elas apareceram nos homens. Quando eu falo homem, eu falo em geral, homem e mulher, ser humano. Depois que o homem pecou no jardim do Éden. Antes do pecado de Adão, não havia dor, não havia enfermidade, não havia choro, nem pranto e nem morte, porque nós andávamos com Deus no jardim do Éden. Depois que o homem foi expulso, todo mal veio sobre essa raça humana, sobre a raça humana. Aí Deus fez um novo plano de salvação, para trazer o homem à reconciliação com Ele, e levá-lo novamente ao seu estado de origem, andar novamente com Deus. Aí Deus envia o seu único filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha salvação. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, a saber, Adão. Aí veio o mal, veio as enfermidades, veio os homicídios, o homem passou a envelhecer e a morrer. Assim como pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, assim também por intermédio de um homem, chamado de segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos a reconciliação com Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos herdar a salvação e a vida eterna. Deus tem promessa de trazer do céu a nova Jerusalém, descida do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Nela não haverá dor, nem pranto e nem morte. O que é a nova Jerusalém? É o jardim do Éden restaurado, e o homem passará a andar com Deus. A Bíblia diz que nós veremos o seu rosto, todos aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Amém? Nós vamos para uma palavra que está no livro de Êxodo, no tema da campanha, capítulo de número 15, versículo 26. Livro de Êxodo, capítulo 15. Vamos começar do versículo 20 e a gente encerra a leitura no 26. Nós temos uma palavra da parte de Deus para você, para nós, para a igreja. Nós tivemos ontem ali na igreja na Tabuba, ali na rua Lia. Foi uma bênção de Deus, o grupo de louvor, Fogo no Altar, esteve conosco, e mais alguns cooperadores da obra. Foi uma bênção de Deus, lá foi o primeiro dia da campanha, 2 almas para Jesus. Uma reconciliação, e uma que estava entregando sua vida a Jesus e confessando o seu nome, para a glória de Deus. Eu acredito que a melhor cura, igreja, é a da alma, é a salvação. Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus, mas também nós não podemos deixar de pregar a cura
do corpo físico, a cura da enfermidade física. Também a gente prega a salvação em Cristo Jesus, e também que Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53. Se ele levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que era sobre nós, então nós cremos que este mal não nos pertence, que estas enfermidades foram cravadas na cruz com Cristo. Isso tudo é maldição, igreja, e nós não podemos aceitar essa maldição. Sabemos que todos nós estamos sujeitos a cair enfermos, mas nós não podemos aceitar essas enfermidades fazer morada para sempre dentro de nós. Nós temos que guerrear. Elas vêm por causa do pecado de Adão. Enquanto nós estivermos nesta terra, estamos sujeitos a cair enfermos. Mas a palavra de Deus diz que o justo, o Senhor o visita no leito da enfermidade e o levanta. Aleluia! Glória a Deus! Êxodo capítulo 15, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram-lhe ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Diga, andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Que dor, né, igreja? Vamos continuar. 23. Então chegaram a Mara. Os israelitas chegaram à localidade chamada Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por quê, igreja? Porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces, e ali lhes deu estatuto e ordenação, e ali os provou. Diga, o Senhor também prova. Prova mesmo. Só podemos ser aprovados depois de provado. Versículo 26. E disse, igreja, está aqui o segredo para o mal não nos atingir. Os mandamentos, os estatutos, preceitos de Deus para Israel, muitos entre eles também servem para a igreja. Não toda a lei, mas muitos dos decretos, dos estatutos, dos preceitos e algumas ordenanças, mandamentos, devemos observar para ver qual deles o Senhor quer conosco nos dias atuais. Então diz assim o 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, diga isso, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, vai, e
inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardar de todos os estatutos, diga, nenhuma das enfermidades que porei sobre ti, que pus sobre o Egito, colocarei sobre ti. Porque eu sou o Senhor que te sara. Pode sentar dando glória a Deus. Igreja, nós vemos aqui as normas de Deus, para que nós não sejamos feridos e acometidos de grandes pragas, pragas que vieram sobre o povo no Egito, porque aquele povo era um povo rebelde, aquele povo do Egito era um povo que era oposição a Deus e ao seu povo, e todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito, foram pragas pesadas, mas diz a palavra de Deus, que ainda Israel, ainda estando dentro do Egito, que já estava prestes para sair do Egito, pela boa e forte mão de Deus, a qual usara Moisés, nenhuma daquelas pragas visitou os israelitas, ainda que eles estivessem no Egito. Aleluia! Igreja, isso é tremendo. Aí agora na palavra, o Senhor diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Olha, igreja, é muito importante a atenção para a voz de Deus. Como se ouve a voz de Deus nos dias de hoje? Através da sua palavra. Deus fala na sua palavra. Os pastores, os ministros, homens e mulheres de Deus que pregam, têm pregado a santa palavra de Deus. E Deus fala através da palavra. Então, se ouvirmos a voz de Deus, e se fizermos o que é reto, bom aos seus olhos, e se inclinarmos os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarmos todos os seus estatutos, ele diz aqui: nenhuma da doença, das enfermidades, que lancei sobre o Egito, colocarei sobre vós. Essa é a promessa de Deus. Deus fez esta promessa ao seu povo: se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês derem ouvido aos meus mandamentos, guardarem o meu conserto, forem fiéis a mim, nenhuma praga de doença, de enfermidade, que coloquei contra aquele povo, lançarei sobre vocês. Igreja, as enfermidades é resultado do pecado. Se nós vivemos em pecado, se nós vivemos em desobediência a Deus, grandes dores sofreremos. Claro que o justo também está sujeito a cair enfermo. A palavra de Deus diz que Lázaro estava doente, que levaram uma mensagem para Jesus dizendo: está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus diz: é para a glória de Deus. Jó, justo, reto e temente a Deus, que se desviava do mal, também caiu enfermo. Mas o justo Deus sara. E ele sarou e deu tudo em dobro a Jó. Igreja, quando Deus tirou o seu povo do Egito, que abriu aquele grande mar vermelho, o seu povo passou pelo meio do mar em terra seca. Igreja, eu queria estar lá para me ver essa grande maravilha. Igreja, quando a gente lê as escrituras, a gente pode caminhar junto com este povo. Pelo Espírito, a gente caminha junto com os homens de Deus. Parece que eu estou vendo aquele grande mar se abrindo, e o povo de Deus ali passando por dentro daquela terra enxuta. Igreja, um lado era um paredão de água,
Do outro lado, outro paredão de água. Era como um grande aquário de um lado e outro do outro. Eu creio que desse para ver até os grandes peixes. Dava para ver os animais marinhos. Aquele povo atravessou o grande mar, olhando a criação de Deus. E o nome de Deus era glorificado na abertura daquele mar. E ali o povo passou o mar. E quando os cavalos e cavaleiros de Faraó, com os seus carros, todos armados, entraram no grande mar, para ir atrás do povo de Deus, o Senhor deu ordem a Moisés, dizendo: toca novamente no mar com tua vara. E quando Moisés toca novamente, o grande mar se fecha, como se fecha uma cortina. E os cavalos e cavaleiros e carros de Faraó foram todos destruídos e mortos pelas grandes águas do mar. Israel passou. Israel foi livre. Igreja, naquele dia houve grande alegria. Naquele dia houve grandes louvores a Deus. A Bíblia diz que Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés, pegou o tamboril e saiu cantando e louvando a Deus, levantando as suas mãos e dançando. E as mulheres que estavam também junto com este povo, seguiram Miriam, e cantavam e dançavam a Deus. Aleluia, que coisa linda. Miriam louvava a Deus, porque Deus tinha sumamente se exaltado, e tinha destruído os carros e cavalos, e os cavaleiros de Faraó. Aleluia. Miriam pegou seu tamboril e cantou, louvou e adorou. A mulher estava tão cheia do Espírito, que muitas outras mulheres a seguiram. Igreja, quem é cheio do Espírito, geralmente leva muitos após si, conduz as pessoas pelo Espírito. Miriam aqui está no papel de uma obreira, que ele persuadia o povo a Deus, a levá-los a Deus e a exaltar a Deus por tudo que Deus tem feito por eles. No meio daquele povo, tinha aqueles que exaltavam e glorificavam a Deus. E no meio daquela grande congregação, havia um grande número deles, que mais tarde se rebelariam contra Deus, e não teriam paciência de esperar o plano de Deus se cumprir. E diz a palavra de Deus que depois que eles passaram o grande mar, eles se depararam com o deserto de Sur. E ali eles rodearam o deserto durante 3 dias e não encontraram água. Veja, o deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de fome e de sede. Deserto é lugar até de desespero. Se a gente no deserto não tiver no Espírito, padeceremos todos. Quantos de nós não já entrou no deserto desta vida? No deserto, Deus operou maravilhas. No deserto, Deus mostrou o seu prodígio. No deserto, Deus deu de comer e beber ao seu povo. Mas durante aqueles 3 dias no deserto, eles não encontraram água. Eles estavam sedentos. Sua saliva já não havia mais. A boca seca. E eles sedentos. Eles entram agora em uma localidade chamada Mara. E de repente, eles encontram água em Mara. E eles se alegram quando vê a água em Mara. E quando eles vão beber a água de Mara,
eis que eram amargas, e não deu para beber. Aí o Senhor dá ordem a Moisés. Moisés pega esse lenho, lança nas águas, e quando Moisés lança nas águas, as águas de Mara se transformam em doce. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu me lembrei agora, na festa de Caná da Galileia, aquela boda de casamento, quando acabou o vinho. Aí chega ali alguém para Jesus e diz: não tem mais vinho. Aí Jesus dá ordem para que pegue ali algumas talhas, que era usada da purificação, que havia água dentro dessas talhas, e Jesus dá ordem para que leve aquelas águas até o mestre-sala. E quando eles vão levando as talhas, as águas se transformam em vinho. Aleluia! Aí agora, com lenho, um galho de uma árvore, de uma planta, Moisés lança nas águas de Mara, e ela se transforma em doce. E ali o povo bebe. Aí Deus diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, farei proeza em cima de vocês. Se vocês estiverem atentos a ouvir a minha voz, eu cuido de vocês. Se vocês derem atenção à minha palavra e obedecer-me, eu vos livrarei dos vossos inimigos. Na hora da dor, eu vos sararei. Na hora da escassez, eu vos darei de comer e vos darei de beber. Quando caíres enfermos, eu vos levantarei. Aleluia! Glória a Deus! Igreja, o que trazia todo este mal para o povo de Israel? A desobediência. Quem lê as Escrituras sabe que por muitas vezes Israel se afastava de Deus. Deus fazia tudo para trazer Israel a Ele, mas Israel desobedecia a Deus. Israel se prostituía, não com mulheres, mas com deuses estranhos. Israel se prostituía traindo o seu Criador com deuses estranhos, com Baalins, com Baal, com muitos outros deuses. Eles pecavam contra Deus, e todas as vezes que Israel pecava, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Eles padeciam. E todas as vezes que Israel reconhecia o seu pecado e se voltava para Deus, Deus os perdoava e os sarava. Igreja, assim também é hoje. Quantas pessoas a gente vê feridas, caídas, distanciadas de Deus, olharam para trás, se afastaram, pecaram e foram convencidas dos seus pecados. Quantas pessoas já chegaram a dizer: eu já sei por que eu estou sofrendo tanto, porque eu deixei o meu Senhor. Voltarei para o meu Deus, irei hoje para a igreja, me reconciliarei com o meu Deus, e o Senhor me sarará. Igreja, inúmeras pessoas fazem isso. Aleluia. Nós vemos Efraim. Abra no livro de Oséias. A história de Efraim é triste. O povo da tribo de Efraim, eles abandonaram a Deus, e veio grande sofrimento sobre o povo de Efraim. O Senhor os entregou às suas vaidades, aos seus deuses que não podia curá-los, os seus deuses que não podia defendê-los dos seus inimigos. Aleluia.
Abra em Oséias, capítulo de número 5, versículo de número 13. Oséias 5, versículo de número 13, diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade, que viu que estava doente, e Judá a sua chaga, viu a sua ferida, subiu Efraim à Síria, e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pudera curar-vos, nem sarar as vossas chagas. Olhe para cá, fica com a Bíblia aberta aí. Olha, igreja. Efraim pecou, virou as costas para Deus, veio sofrimento e percas e grande assolação sobre a tribo de Efraim. Quando eles perceberam que não havia mais força neles, quando eles perceberam que eles estavam morrendo, e que Efraim enxergou a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, a sua ferida, sabe para onde eles foram procurar o refúgio? Na Síria. Inimigos de Israel, oposição ao povo de Deus. Então eles vão à Síria, procura pelo rei Jarebe, para que os cure, para que aquele rei e o seu povo idólatra consultasse os seus deuses, os seus ídolos, para que curasse a Efraim e sarasse a chaga de Judá. Mas a palavra de Deus diz que os deuses estranhos, os ídolos, nada puderam fazer por Efraim, nem por Judá. Eles continuaram doentes, eles continuaram fracos e sem força. O que foi que eles fizeram? Eles sabiam que um dia eles estavam na presença do Deus Altíssimo. Aí foi que, quando eles buscaram os ídolos, feitos por mão de homens, deuses feitos de madeira, de prata, de ouro, buscaram para lhes curar, e esses deuses nada puderam fazer por eles. Aí eles foram e caíram em si, e conseguiram ver o seu pecado, e eles agora confessam os seus pecados e buscam a Deus. Vamos lá para o versículo de número 15. Ainda em Oséias, capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz aqui, Efraim e Judá. Eles dizem assim: irei e voltarei para o... Não, aqui é Deus. Deus falando com Efraim e falando com Judá. Irei e voltarei para o meu lugar. Deus iria se retirar, iria ficar bem longe de Efraim e bem longe de Judá. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E foi isso que aconteceu. Efraim reconheceu o seu pecado, Judá reconheceu a sua falta para com Deus. Aí, para que a dor de Efraim e a chaga de Judá aumentasse, até que eles ficassem em grande angústia, até que eles não suportassem mais os seus sofrimentos, por ter abandonado ao verdadeiro Deus, Deus disse: eu me retirarei de perto deles, deixarei eles sozinhos, até que a dor aumentem, e eles reconheçam que são culpados, que a culpa é deles, e se voltem para mim, porque este povo angustiado, de madrugada eles vão orar, de madrugada eles vão me buscar. Eu já sei que esse povo, quando está doente, que não tem mais força, eles passam a orar até na hora que eles não queriam orar, eles passam a me buscar
como eles nunca me buscaram antes. Igreja, nos dias de hoje, aqueles que não oram, quando estão em grandes aflições, começam a orar. Aqueles que se esqueceram de Deus, que nem nas escrituras sagradas mais pega para ler, quando estão assolados e no vale da sombra da morte, como este povo se aproxima de Deus. Aleluia. Aí no capítulo 6, versículo de número 1, Efraim, ele diz assim para o seu povo: vinde, venham, e tornemo-nos para o Senhor Deus, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará. Aleluia, aleluia. Igreja, Efraim e Judá, eles agora reconheceram a sua dor, porque eles tinham deixado ao Senhor, eles tinham trocado a Deus pelos deuses feitos pelas mãos dos homens, e grande dor veio sobre eles, e agora eles reconhecem os seus pecados. Igreja, é assim. Se nós não reconhecermos as nossas faltas, permaneceremos nas nossas dores. Se nós não nos arrependermos, pereceremos todos, diz a palavra de Deus. Crônica 7,14 diz: se o meu povo, que clama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aleluia. Igreja, Deus está cobrando conserto. Se um povo que chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender, eu ouvirei das alturas, perdoarei os seus pecados se arrependerem, e sararei a terra. Igreja, o que falta para uma nação ser curada? O que falta para o Brasil ser curado? O arrependimento, se voltarmos para Deus. Então o que fez Efraim? Vinde, voltemos para o Senhor nosso Deus. Está vendo? Aí eu me lembro aqui do filho pródigo, que saiu da casa do pai. Disse: quanto os trabalhadores do meu pai come pão em abundância, eu aqui padeço de fome. Já sei, voltarei para a casa do meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Aleluia! Igreja, temos que reconhecer as nossas faltas. A pior coisa que podemos fazer é querer esconder o nosso pecado. Não adianta. Se alguém está com o pecado escondido, se não confessar, vai padecer. Não precisa confessar para o homem, mas confessar para Deus e deixar. Aleluia. Quantas vezes Deus quis te tomar nos seus braços? Ele diz para Israel: quantas vezes quis eu fazer como a galinha, ampara os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus quer sempre o melhor para nós, igreja. Então eles disseram: vamos, tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele sarará. Eles reconheceram, igreja, que foi a mão de Deus que os feriu. As mãos de Deus os feriu. Quando Saul, primeiro rei de Israel, pecou contra Deus,
Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus saiu de Saul e agora o atormentava um espírito imundo da parte de Deus. Nem diz, ele atormentava um espírito imundo da parte de Satanás. Porque não foi Satanás que deu ordem para aquele espírito atormentar Saul. Foi o próprio Deus que ordenou ao espírito de demônio que se apossasse de Saul para o ferir, porque ele tinha negado a Deus. Deixou de buscar a Deus para consultar a necromância, para consultar os mortos, os espíritos imundos. Então aqui, no versículo de número 3, ainda Oséias capítulo 6, versículo 3, me acompanhe. Eles dizem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O arrependimento, ó. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôndia que rega a terra. Aleluia! Eles sabiam que Deus sempre teria água para dar para eles. Se não tiver água, ele faz brotar da rocha. Se houver água e for amarga, ele faz ficar doce. Então o povo de Efraim disse: vamos, prossigamos em seguir ao Senhor, porque ele virá sobre nós como chuva serôndia que rega a terra. O que é a chuva serôndia? É aquela chuva que vem no tempo certo, no tempo de arar a terra e no tempo de semear na terra. Aquela chuva vem no tempo certo, no tempo oportuno, determinado por Deus. Então agora Efraim e Judá confessavam os seus pecados e se voltavam para Deus, e agora Deus cuidava deles e lhe davam de beber como a chuva que cai do céu na terra. Aleluia! Glória a Deus! Eu me lembro quando Jesus entrou nos territórios de Tiro e Sidom. Não demorou muito e lhe trouxeram um homem que falava dificilmente. Ele era surdo, e por ele ser surdo, ele tinha grande dificuldade de falar. Um espírito de enfermidade estava sobre a sua vida. E trouxeram aquele mudo e surdo para que Jesus pusesse as mãos sobre ele. Aí Jesus coloca o dedo no ouvido do surdo e cospe e passa a saliva na língua do mudo. E Jesus levanta a voz para o céu e diz: Efatá, que no hebraico quer dizer abre-te. Eita, Jeová do céu! E a Bíblia diz que os ouvidos do surdo se abriram e a língua se soltou e ele falava perfeitamente. Derramanaia! Aleluia! Aí o povo ali se admirou grandemente. Muitos viram isso e começaram a engrandecer e a louvar a Deus, dizendo: Ele tudo faz bem. Ele faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Aleluia! Diga comigo: Ele tudo faz bem. Faz ouvir o surdo e falar o mudo. Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra.
Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Ele tudo faz bem, igreja. Glória a Deus. Vamos orar, fogo no altar. Vamos encerrar com louvor. Quero chamar você que está enfermo aqui para frente para a gente orar por você. Você que está cometido de alguma enfermidade, alguma inflamação, alguma dor, algum caroço. Você que está passando por um momento difícil na vida espiritual e você quer uma restauração, vem aqui para a gente orar. Você que tem guardado a palavra de Deus, vamos buscar força no Senhor. Se cometemos alguma coisa que a gente sabe que não agradou a Deus, vamos nos arrepender, voltarmos para o Senhor, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Aleluia. Tem alguém para se reconciliar hoje? Cadê as que vão se reconciliar? Faz assim: hoje eu quero me reconciliar com meu Deus. Cadê você? Vinde, voltaremos para o Senhor nosso Deus. Tem alguém para se reconciliar, igreja? Cadê? Faz assim, dá um sinal, quem vai se reconciliar? Algum dos jovens se reconciliar? Vai se reconciliar? Glória vai? a Deus. Glória a Deus, uma reconciliação. Tem mais alguém que vai se reconciliar? Quero chamar os obreiros para trabalhar aqui, enquanto o fogo no altar vai louvando, nós vamos orando por este povo lindo aí, abençoado. Vamos lá, obreiras, obreiros, tem alguns varões aqui na frente, precisamos de obreiros, homens, e vamos orar e louvar a Deus. Tá bom aqui, tá bom. Vai pra ali, celular, né? Que você disse. Celular? Aqui ficou de costa pra ele.
reconciliar? Glória a Deus. Ó, Deus tem uma obra na vida de vocês. Quando eu orava por ti ali, ó, tu sabe de onde Deus te tirou. O inimigo já cavou a cova e Deus te livrou. Não foi porque tu foi esperto, não. É porque Deus quis te dar uma oportunidade de vida. Porque Deus tem chamado na tua vida. Em nome de Jesus, todo espírito que perseguia a vida dele, se afaste agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu ordeno que esse espírito solta a mente dele. Você foi enviado para Satanás para querer destruir a obra de Deus. É você que persegue ele aqui mesmo. Você vai ser atirado. Porque Deus te chama. E essa chamada vai ser. Aleluia! Aí, mano, ó. Faça força para essa câmera. Olha o nome de Jesus aí, trabalhando. Rejeita. Rejeita este inimigo que assim. Rejeita ele. Ouve a voz de Deus que te chama. Glória a Deus. Em nome de Jesus, todo mal. Amém? Diga assim, ó. Meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão dos meus pecados. Confesso, meu Deus, que eu estava no pecado de Efraim. E me volto agora a ti, ó Deus, e te peço perdão, porque o Senhor me fez a ferida e me sarará. O Senhor é meu Deus, pois a ti, ó Deus, e a Jesus entrega a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. Renova o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à salvação da minha alma. Meu Deus, me dá força, me ajuda, porque não há força suficiente em mim. Preciso de ti, me sustenta, para que nunca mais eu venha olhar para trás. Oh Pai, eu te louvo em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu abençoe essas vidas, coloca as tuas de ti e ministro sobre elas a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Jovens ficam vindo, não fiquem vindo. Aí fica aqui no departamento de jovem que é abençoado pela Glorival Gisele, para nos ajudar a cuidar de vocês. Amém? Pai, duas vidas aí se reconciliando para a glória de Deus. Amém? Levanta a mão para o céu, nosso agradecimento a todos, tá bom? Os que vieram hoje nos visitar. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Levanta a mão para receber a bênção apostólica. Receba a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo. E todos digam amém, Jesus. Com paz e que Deus nos abençoe. Amém e amém, Jesus.